Bem-vindos ao Conavete. O tema da nossa palestra é: todo paciente com doença valvar precisa de tratamento? Então, vamos abordar a doença valvar, também conhecida como degeneração crônica valvar, degeneração mixomatosa valvar ou endocardiose valvar. Então, são sinônimos para a mesma doença e o foco aqui é justamente por ela ser uma das cardiopatias mais prevalentes na rotina da medicina veterinária. Então, se a gente for olhar aqui nesses slides, na parte superior nós temos aqui um artigo do professor Philip Fox mostrando pra gente, no canto superior esquerdo, um aparato valvar mitral normal e no canto superior direito, um aparato valvar com a degeneração, com a doença, com a endocardiose. E fica bem clara a diferença entre os dois, mostrando aqui no paciente acometido pela doença o espessamento, a tortuosidade de todo o aparato valvar. Isso na necrópsia, isso é um achado de necrópsia, como que a gente visualiza a válvula. Aqui embaixo, no canto inferior do lado direito, a gente pode observar uma imagem ecocardiográfica. Então, aqui na direita, no canto direito, o que a gente vê acima, na necrópsia, o aparato valvar mitral todo degenerado, espessado, com enrugamento. A imagem que a gente tem na hora do exame ecocardiográfico é o que a gente vê aqui embaixo. Essa imagem, esse corte é aquele apical. Então, o coração ele fica de cabeça para baixo, então a gente tem o átrio na parte inferior e o ventrículo na parte superior. E aqui no caso, o lado esquerdo do coração, então átrio esquerdo com ventrículo esquerdo é a válvula mitral. E a gente pode observar aqui, como mostra aqui nessa setinha amarela, a válvula mitral com um espessamento muito importante. Aqui o nosso vídeo, ele traz um exemplo de um exame ecocardiográfico, onde a gente observa a imagem parecida, não é o mesmo paciente, uma imagem parecida com essa do lado direito, mas aqui no esquerdo, nesse vídeo, a gente observa a movimentação dos folhetos da válvula mitral. Então aqui em destaque o lado esquerdo do coração, então átrio esquerdo abaixo, ventrículo esquerdo acima, e a gente observando a abertura e o fechamento dos folhetos da válvula mitral. E ambos os folhetos, tanto o parietal quanto o septal da válvula mitral, estão espessados. Só que a gente observa ainda um espessamento mais importante do folheto septal, que é justamente o folheto mais acometido. Bom, com relação à epidemiologia dessa doença, da endocardiose da válvula mitral, ela acomete mais cães de meia idade a idosos, e com relação a sexo, existem artigos aí conflitantes, mas tem uma tendência do pessoal mostrar uma casuística maior em machos. Com relação às raças de cães mais acometidas, sem dúvida alguma, a mais relatada, a mais estudada é o Cavalier King Charles Spaniel. Porém, aqui no Brasil não é uma raça tão comum. Então, pra gente, pra nossa realidade aqui de Brasil, acaba sendo o Poodle, o Dachshund, o Chihuahua, o Pinscher e o Cocker Spaniel também. Mas lembrando que o Cocker Spaniel é uma raça que ela tem uma tendência também de ter cardiomiopatia dilatada. Então, é um paciente que a gente tem que ter um cuidado dobrado e na hora de fazer essa avaliação para realmente saber se ele está acometido com doença valvar ou com doença muscular. Mas então, de forma geral, raças de cães de pequeno porte, de meia idade a idosos. Para a gente fazer o diagnóstico, então, nós vamos considerar esses dados da epidemiologia, que nós já falamos, mas também a anamnese. Então, o que o tutor do animal vai falar para a gente? Ele vai relatar tosse, taquipneia, dispneia, intolerância ao exercício e cansaço. E essas informações de intolerância ao exercício, então a gente consegue perguntando se ele é um animal que passeia, dá uma voltinha, se ele continua dando conta de fazer o mesmo passeio de antes ou se ele tem se cansado mais facilmente, como que tá isso?
Às vezes é difícil quando é um animal mais fechado em apartamento, que fica mais quietinho, brinca menos, tem menos acesso à rua, faz menos passeios, então às vezes essa observação ela nos foge. Agora, com relação ao cansaço, então o que o proprietário geralmente relata para a gente seria um animal mais ofegante. Então também só saber como perguntar para o tutor para a gente coletar o maior número de informações possíveis. Com relação ao exame físico, então é um paciente que a gente vai encontrar um sopro cardíaco. Agora, o sopro, às vezes, ele é um achado no exame de rotina. Então, é um cão idoso, mas que foi ao veterinário, foi lá na clínica por outro motivo. Às vezes ele foi por algum motivo, por alguma doença de pele. Então, era uma consulta dermatológica. O veterinário clínico fez toda a sua anamnese voltada para dermato, mas aí na hora que ele foi fazer o exame físico completo, ele percebeu esse sopro. Então, foi um achado. Não foi esse o motivo da consulta. O proprietário não levou o cachorrinho lá na clínica por causa do problema de pele. E a gente acabou detectando o sopro. Então, isso seria um sopro que seria um achado. Aí, se isso acontece, o que é interessante o veterinário fazer? Voltar a uma anamnese. Fazer agora uma anamnese, mas voltada para as alterações cardiovasculares, para ver se ele consegue algumas informações que vão ser interessantes para a gente. Então, complementar as perguntas que ele já fez ao tutor com relação a esse exemplo que a gente deu da dermatologia e aí acrescentar essa anamnese fazendo perguntas referentes à cardiologia. Outra situação que a gente tem que prestar atenção com relação ao sopro cardíaco, então num paciente suspeito, o que seria o paciente suspeito? Um cão de pequeno porte idoso. Todo cão de pequeno porte idoso, se tem sopro, ele tem doença valvar. Então, para a gente não fechar o diagnóstico. Então, às vezes, uma outra situação, o animalzinho foi à sua clínica e ele tem uma hemoparasitose, ele está com uma anemia profunda e por causa dessa anemia ele tem um sopro, então a gente pode ter um sopro anêmico. Então você escutou um sopro no animal muito anêmico que foi na sua clínica com uma outra comorbidade e aí você já está dando um diagnóstico definitivo de doença valvar e seria um diagnóstico errôneo. E um outro exemplo que eu sempre gosto de lembrar, isso aconteceu com a gente durante o meu mestrado. Então, na coleta de dados do mestrado, nós trabalhamos com cães com doença valvar mitral e aí, cão suspeito, cão idoso com sopro, então a gente já partia do pressuposto que ele tinha doença valvar mitral, então está incluído na pesquisa. E aí a gente fazia a avaliação, fazia todos os exames e aí quando veio a gente foi um paciente específico que era um pincher, já tinha cerca de uns 12 anos de idade, com sopro. Quando a gente foi fazer o ecodoppler, a gente viu que, na verdade, ele tinha uma comunicação interventricular. Então, uma doença cardíaca congênita que passou batido, o orifício, a comunicação ela era muito pequena. Isso até nos gerou um trabalhinho, a gente relatou isso num congresso, mas então não sair dando diagnóstico definitivo apenas por encontrar um sopro num paciente cão de raça pequena idoso. Esse caso, ele era sim cardiopata, porém não de doença valvar mitral. Então, agora, a chance da gente detectar sopro num cão idoso de raça pequena, a chance disso ser doença valvar mitral realmente é muito grande. Mas fazer disso, fechar, ser isso, seu diagnóstico definitivo, cuidado. E o que a gente pode ainda reparar no exame físico além do sopro? Então, a gente tem que saber procurar edema pulmonar, acúmulo de líquidos, ascite, em menor grau, às vezes, edema de membros, mas principalmente ascite e edema pulmonar nesse paciente. Também avaliar a coloração de mucosas, TPC, o tempo de preenchimento capilar, a frequência cardíaca, o pulso femoral, se eles estão regulares, se o pulso é fraco, se ele é forte, amplo e se ele está coincidente com a frequência cardíaca. Lembrando que todo batimento cardíaco gera uma onda de pulso, então tem que ser coincidente a frequência cardíaca e o pulso. Olhar a frequência respiratória, ver se está normal, se está aumentada, o padrão respiratório também. Avaliar, palpar o choque cardíaco, ver se está aumentado ou não.
para classificar esse sopro, então ver se esse sopro é palpável ou não. Avaliar a jugular, saber se o paciente tem distensão de jugular, pulso positivo em jugular. Avaliar o peso, isso é uma informação muito valiosa, porque a gente sabe que o nosso paciente cardiopata crônico, ele vai entrar em caquexia. Então, a gente tem a chamada caquexia cardíaca com a evolução da doença cardíaca. Então, a gente tem sempre, o veterinário tem sempre que estar atento ao peso do animal. Então, anota naquela primeira consulta, porque às vezes a gente pegou um animal ainda no começo. Então, ele está com o seu peso normal. E aí, com o passar do tempo, ele vai perdendo peso, ele perde massa magra. Então, a gente tem que cuidar da dieta, fazer um aporte nutricional adequado. Então, essa avaliação do peso, ela é muito importante. E aqui eu não estou nem colocando como exame complementar, eu estou colocando como exame físico ali, como uma medida que a gente tem que ter mais costume de fazer rotineiramente, que é a aferição da pressão arterial. Então, a gente vai aferir a pressão arterial desse paciente para a gente ter isso anotado e saber até não só com a evolução da doença cardíaca, se essa pressão se altera, mas também com a entrada de medicamentos. Então, se a gente começar a tratar um paciente, será que a gente não vai ter uma queda importante da pressão? Porque às vezes a gente só fica preocupado com a hipertensão, com o diagnóstico da hipertensão, mas a gente também tem que estar atento ao monitoramento dessa pressão no caso do paciente fazer uso de uma medicação, um vasodilatador, um diurético, associação de ambos. Então, para a gente monitorar para a pressão não cair, porque a hipotensão ela é tão grave, ela é tão importante quanto a hipertensão. Então, a gente tem que estar sempre de olho, sempre monitorando. Com relação a exames complementares, então, para a gente continuar avaliando esse nosso paciente que a gente encontrou um sopro nele, a radiografia torácica e o raio-x, ele é um exame extremamente útil, válido, e a radiografia de tórax, ela vai mostrar para a gente não só o coração, mas também o sistema respiratório. Então, a gente consegue diferenciar algumas patologias aí que possam ter sintomas, sinais semelhantes. A radiografia torácica, para nossa avaliação, no mínimo 2 projeções. Então, a gente faz uma lateral e uma dorso ventral. Para a gente fazer aquela avaliação do VHS, da medida do coração, o VHS, quando ele foi inventado, quando ele foi estabelecido, foi feito com animais, tendo raio-x feito na projeção lateral direita. E a gente sabe das diferenças das projeções laterais, direita e esquerda. Então, se a gente for fazer, se o nosso objetivo for a mensuração do VHS, então seria interessante fazer igual o padrão que foi feito por Buchanan. Então, a gente faz a lateral direita. E no caso de dorso ventral ou ventro dorsal, a projeção dorso ventral ela causa menos distorção da silhueta cardíaca, e se o paciente está dispneico, taquipneico, ela traria um conforto melhor do que a gente colocar o animal de barriguinha para cima para fazer uma projeção ventro-dorsal. Então, a dorso ventral seria preferível nesses casos. A gente está falando de doença valvar. No caso da doença valvar mitral, então, o lado esquerdo do coração alterado. Então, a gente procuraria na radiografia aumentos de átrio e de ventrículo esquerdos. E no caso da doença tricúspide, de átrio e ventrículo direito. Nós vamos fazer o diagnóstico de edema pulmonar e aqui ressalto um fato muito importante. A gente sempre, o paciente que chega pra gente com doença valvar, com edema cardiogênico, com edema importante, esse paciente tem que ser estabilizado primeiro. Nós vamos ter aula de edema pulmonar, nós vamos voltar a falar disso. O diagnóstico de edema, ele é clínico. Agora, às vezes é uma crepitação pequena, ou às vezes até um achado. A gente acha um padrão alveolar antes da auscultação. Então, um diagnóstico mais precoce de um edema pulmonar. Então, às vezes na auscultação houve uma certa dúvida, o veterinário não está muito confiante, então a radiografia que ele solicita acaba voltando, mostrando um edema pulmonar ali discreto. E aí a gente fecha o diagnóstico também de edema pela radiografia. Mas lembrando, paciente com edema pulmonar grave, o diagnóstico é clínico na auscultação, primeiro estabiliza, depois encaminha esse paciente para o exame.
Com relação ainda à radiografia torácica, como a gente acaba avaliando ali o tórax todo, então a gente vai ter pulmão, brônquios, traqueia, então a gente consegue fazer o diagnóstico de patologias respiratórias. Então, às vezes o paciente chegou para a gente com tosse, mas na verdade ele tem um colapso de traqueia, às vezes ele está com bronquite, às vezes é uma pneumonia, então ajuda aí a radiografia torácica a gente a fazer esse diagnóstico diferencial. E com relação mais especificamente ali a doença valvar mitral, teve num congresso do Colégio Americano, foi publicada uma norma, foi publicado um guia, um guidelines de doença valvar mitral em 2009. Então, vários pesquisadores, vários profissionais cardiologistas se reuniram nesse congresso nos Estados Unidos e eles fizeram essa publicação, especificamente sobre doença valvar. E o que esses estudiosos falaram com relação à radiografia de tórax? Que seria muito interessante a gente ter um tempo zero. Então, naquela primeira consulta, a gente faz a radiografia e aí, à medida que o paciente vai sendo acompanhado com radiografias subsequentes, a gente consegue fazer esse acompanhamento, esse monitoramento. Então, a gente vai acompanhando as alterações ao longo do tempo. E também, além dessa ideia de tempo zero, para depois a gente fazer comparações futuras, a gente pode até confirmar se o cardiopata é ou não sintomático. Porque nessa publicação, nesse guia que eles fizeram, eles fazem é muito importante, eles fazem muita questão de frisar isso. O paciente é ou não é sintomático? E às vezes o sintoma que o tutor relata é a tosse. Mas essa tosse pode ser de origem respiratória, pulmonar e não de origem cardíaca. Então também a radiografia aí nos ajudaria para definir certinho se esse paciente é ou não sintomático. Ainda com relação a exames complementares, um outro exame é o exame eletrocardiográfico. Agora, lembrando que o exame eletrocardiográfico ele é específico para avaliação de arritmias cardíacas. E no caso de doenças valvares, a gente acaba tendo primeiro uma sobrecarga atrial e principalmente a mitral, que é a mais comum de acometer, então uma sobrecarga ali de átrio esquerdo. Mas enfim, doença valvar, o refluxo para o átrio, dilatação desse átrio, arritmias atriais, supraventriculares, né, ou atriais ou juncionais. Então as arritmias mais frequentes na doença valvar seriam as extrasístoles supraventriculares, né, um nome mais antigo, complexo atrial prematuro, complexo juncional prematuro, essas extrasístoles, ou então a taquicardia supraventricular ou taquicardia atrial e a fibrilação ou flutter atrial. Então, arritmias que não são ventriculares, ou juncionais ou atriais, então supraventriculares, seriam as mais comuns. Se a gente for pensar aí na fisiologia, na fisiopatologia da doença. Porém, uma rotina nossa é avaliar paciente com doença valvar mitral grave, doença valvar mitral importante e esse paciente tem um eletro normal. Isso não é raro, isso é muito frequente. Então, sempre lembrar, eletrocardiograma normal não descarta a ocorrência da doença, mas é importante a gente avaliar para saber se ele está ou não está com arritmia. Aqui só um exemplo desse, como eu disse que a gente trabalhou no mestrado com essa doença valvar, aqui são alguns dados dos pacientes que a gente avaliou. O grupo controle seriam os animais, os suspeitos, o animal, o cão de raça de pequeno porte, meia idade é idoso, porém saudável. Então é o que a gente chamou aqui de grupo controle. E os grupos 1, 2 e 3 já são cães, diagnosticados com doença valvar e aqui em estágios leve, moderado e grave. O que a gente pode observar aqui com relação ao eletrocardiograma que a gente fez desses cães? A presença de ritmo sinusal normal, aqui destacado em azul clarinho, então essa primeira barrinha, o ritmo sinusal normal, ele foi detectado nos animais em todos os grupos. A arritmia sinusal, que não é uma arritmia, não é patológica, não é uma arritmia que a gente se importe com ela, é apenas aquela alternância, né, da frequência cardíaca aumentada e reduzida. Então, a arritmia sinusal presente nos animais saudáveis e nos doentes
leve e moderado. Nos graves a gente já não viu mais essa alternância aí à arritmia sinusal. Parada sinusal, que também é uma patologia, uma alteração do ritmo cardíaco, mas que não é uma patologia tão importante. Às vezes o animal tem a parada sinusal e não tem sintoma, não tem nenhum comprometimento clínico. Ela foi detectada igual à arritmia sinusal nos animais saudáveis e nos animais com doença leve e moderada, não foi detectada nos graves. A taquicardia sinusal, por sua vez, já foi detectada somente no grupo grave. Então, e isso é realmente, a gente vê, isso é uma concordância, porque a arritmia sinusal, eu preciso ter frequência cardíaca mais baixa, alternada com ela normal. E a parada sinusal é uma arritmia do grupo das bradiarritmias. Então, os pacientes que ainda estão no estágio leve, moderado da doença, têm a frequência cardíaca de normal para baixa. E os pacientes com doença grave já estariam taquicárdicos, indicando aqui para a gente uma estimulação simpática, que a gente sabe que acontece com o desenvolvimento da doença. E por fim, a presença de extrasístoles. Então, a gente só observou nos animais doentes um animal do grupo moderado e um animal do grupo grave apresentando. Então, aqui em laranja, um animal do grupo 2 apresentando extrasístole ventricular e um animal do grupo 3 com a doença valvar grave apresentando uma extrasístole supraventricular. Então, esse comportamento aqui das alterações do eletro, ele nos diz muito. Então, a gente pode ter, igual nós falamos, animal doente, olha o grupo 1. O grupo 1 são animais doentes, que apresentam doença valvar, mas não teve alteração importante. A gente só foi ter extrasístole já em animais do grupo moderado e do grupo grave, porém apenas um animal de cada grupo. Agora, a taquicardia sinusal, ela nos chama mais atenção, e igual a gente já comentou, essa estimulação do simpático que a gente tem com o avançar da doença. Bom, e por fim, como exame complementar, o ecodoppler. Com o ecodoppler cardiograma, a gente tem o diagnóstico definitivo da doença valvar. A gente consegue visualizar as válvulas, como foi mostrado, né, naquelas figuras anteriores, no vídeo e na outra foto. A gente vê a válvula, a gente consegue visualizar qualquer uma delas, a mitral, a tricúspide, a pulmonar e a aórtica. Então, a gente consegue observar se essa válvula apresenta irregularidade, espessamento, se há prolapso, e se ela não faz a cooptação adequada, haverá um sangue ali passando numa hora que não deveria passar. Então, um sangue errado, um refluxo. E esse refluxo, a câmara que acaba recebendo esse refluxo, com o passar do tempo, com a gravidade, com a piora do quadro, com a evolução da doença, essa câmara acaba dilatando. Então, a gente também consegue observar direitinho essa dilatação atrial. E às vezes a gente consegue isso de maneira mais precoce comparada à radiografia. Então, às vezes a gente tem um paciente que, ao exame radiográfico, a silhueta cardíaca está normal, a gente não consegue perceber o aumento, mas a gente vai para o eco e lá no eco, como é um exame mais específico, mais detalhado, a gente consegue às vezes perceber pequenos aumentos, então um diagnóstico precoce de dilatação cardíaca, se a gente aí comparar com o exame radiográfico. Além disso, a gente também com o ecodoppler avalia a função cardíaca, então a gente consegue avaliar a função sistólica, a função diastólica e detectar se há disfunção ou não. Além disso, os fluxos normais que passam pelas válvulas, quanto os refluxos. A gente consegue avaliar velocidade e pressão desses fluxos e refluxos. E, mais uma vez, só relembrando, com relação ao consenso publicado em 2009 pelo Colégio Americano de Medicina Interna Veterinária, também seria o ecodoppler uma importância de tempo zero, igual a gente comentou com relação à radiografia, e além de tempo zero, e para a gente ir avaliando, comparando com avaliações subsequentes, também avaliar o comprometimento hemodinâmico, que aí só o eco consegue nos dar esse tipo de informação, se a gente comparar com pressão arterial, com radiografia de tórax e com o eletrocardiograma.
Aqui ainda, esses pacientes que eu falei desse nosso estudo do meu mestrado, então aqui em A seria um paciente do grupo controle, aqueles mesmos grupos que a gente acabou de falar para o eletro. Então, controle é o animal saudável. Então, aqui é um corte que a gente faz no exame de ecodoppler, um corte transversal, que a gente avalia o átrio esquerdo e a artéria aorta. E a gente faz uma medida para comparar os tamanhos. Então, ali, a setinha vermelha seria uma medida do tamanho do átrio esquerdo e a setinha amarela, o tamanho da artéria aorta. Então, quando a gente faz essa comparação, essa relação do átrio esquerdo com relação à aorta, o normal em cães é essa relação ser até 1,5, 1,5. Então, valores maiores do que isso indicam para a gente dilatação atrial. Mas isso também tudo nós vamos ter um módulo depois só de ecodoppler, então nós vamos conseguir esmiuçar um pouco melhor essas imagens e esses parâmetros. Mas só aqui, só para a gente saber, então com relação ao eco, um animal do grupo controle, um animal com a doença valvar em estágio leve, então aqui em B, seria um animal leve, e o tamanho das setinhas a gente não precisa nem mostrar os valores, para a gente não preocupar tanto aqui nesse primeiro momento. Só essa noção visual do tamanho das setas. Então tá bem parecido a setinha vermelha com a amarela. Então estão com tamanhos parecidos. Então eu não tenho dilatação no animal saudável, claro, mas nesse caso, nesse paciente leve também ainda não tinha. Agora, quando a gente já avalia o paciente moderado, a gente já consegue observar essa setinha vermelha já um pouquinho maior, se a gente comparar com relação à seta amarela. Então, essa relação do átrio esquerdo com a aorta, num paciente já com a doença moderada, a gente já tem uma dilatação mais importante. E nem se fala se a gente observar pacientes com o estágio grave da doença. E aqui, por fim, um paciente doente com doença valvar mitral em estágio mais avançado. Então, a doença valvar mitral grave. Aqui a gente fica bem nítida essa diferença, essa dilatação do átrio esquerdo. Então, tá aqui com a seta vermelha, o tamanho do átrio esquerdo comparado ao tamanho da aorta. Então, só para a gente ter essa noção, uma avaliação do tamanho cardíaco a gente consegue fazer nos vários estágios e essa monitoração a gente consegue com o ecodoppler. Bom, então vamos só relembrar aqui um pouquinho a fisiopatologia. Então, na cardiopatia, com a doença valvar, o que a gente tem? O volume sanguíneo bombeado pelo coração está reduzido, então a gente tem uma diminuição do débito cardíaco. Então, pela doença, o volume que sai, o volume ejetado, o débito cardíaco, ele é menor. Então, o organismo, ele acaba tendo uma sensação de perda de volume, tô com menos volume, só que na verdade não está, o volume plasmático está normal. Então, nesse nosso raciocínio, se a cardiopatia for a doença valvar mitral, quando o coração faz a sístole, o débito cardíaco, o sangue que sai, ele não é todo o sangue que estava no ventrículo, porque a gente tem um sangue que volta para o átrio, tem um refluxo que vai para o átrio. Então, a gente desconta esse refluxo, esse sangue que vai para o átrio e tem uma quantidade que sai ali pelas artérias. Então, o débito cardíaco está reduzido porque houve esse sequestro do átrio, esse sequestro aí do refluxo. Então, o organismo vai ter uma sensação de perda de volume, mas na verdade o volume está normal. Mas o organismo está com essa sensação de volume menor, de queda de débito cardíaco. Então, o organismo ele começa a ativar mecanismos compensatórios. Então, a gente tem, dentre vários mecanismos compensatórios, uma resposta renal, um estímulo ao sistema renina, angiotensina, aldosterona, fazendo uma diminuição da produção de urina e um estímulo para a sede. Então, a gente acaba aumentando o volume plasmático. Porém, o volume plasmático aumentado para essa sensação de queda de volume, ok. Só que como o volume cardíaco está normal, então esse volume plasmático que acabou aumentado, mas numa situação que estava normal, aí é por isso que a gente entra num quadro de insuficiência cardíaca congestiva, fazendo congestão, fazendo edemas, tá certo? Então, a gente precisa tratar esse paciente, a gente não pode deixar esses mecanismos compensatórios irem atuando indefinidamente, porque senão a gente vai ter um paciente em ICC. E aí, como é que a gente trata?
Então, o tratamento do paciente, ele vem naquela ideia da terapia dos Ds, da terapia dos Ps. Então, vamos aos poucos. Então, os Ds seria o dilatador, né, o vasodilatador, o diurético, digoxina, dieta, descanso. E na terapia dos Ps, o pimobendan, o sildenafil aqui como inibidor da fosfodiesterase e protetores do miocárdio. Então, vamos ver como é que a gente vai tratar. E para que a gente quer tratar esse paciente? O tratamento ele seria para quê? Para reduzir a formação de edema, para reduzir a formação de efusões, para aumentar realmente o débito cardíaco, mas não por um volume aumentado, para a gente melhorar o trabalho cardíaco, para a gente ter esse débito aí de maneira mais eficiente. Então, ter qualidade no trabalho cardíaco, mas a gente não quer aumentar o consumo de oxigênio do miocárdio. Esse tratamento também não pode ser arritmogênico, a gente não quer isso. Então, no resumo de tudo, o que a gente busca é melhorar a qualidade de vida e aumentar a sobrevida do paciente. Quando tratar? Como classificar o paciente? Então, isso agora que nós vamos abordar. Então, nós já comentamos aqui sobre o consenso publicado em 2009 de doença valvar mitral, então agora vamos esmiuçar um pouquinho esse consenso. O que ele fala pra gente? Ele classifica o paciente em estágios. O paciente com doença valvar mitral, mitral tricúspide, doença valvar. Então, a gente tem o paciente em estágio A, o paciente B, sendo subdividido em B1 e B2, o paciente C e o paciente em estágio D. O que é o paciente em estágio A? O paciente em estágio A são aqueles pacientes com elevado risco de desenvolver a doença cardíaca. Então, seria aqui na nossa realidade o Teckel, o Poodle, para fora e onde tem mais da raça, o Cavalier King Charles Spaniel. Então, são aquelas raças muito predispostas. Porém, o estágio A, o paciente ainda não é cardiopata, ele não é doente, ele não tem sopro, ele não tem a doença. Ele só tem uma tendência muito grande para ter. Então, o estágio A é um paciente que ainda não é doente, ele só é predisposto. Então, nós vamos tratar esse paciente? Claro que não, nem doente ele é. Então, o estágio A do Akivin é um paciente que a gente não trata. E o estágio B? Nós falamos que a gente subdivide em dois. Então, o B é o quê? O B já é cardiopata, ele já é doente, ele já tem a doença valvar, porém, ele é assintomático. Lembra quando a gente falou da radiografia, que às vezes ela seria útil para a gente definir se o paciente é sintomático ou não, se aquela tosse é respiratória, é cardíaca? Então, seria aqui nesse sentido, para a gente definir o paciente assintomático, o paciente sintomático. Então, o estágio B, cardiopata, doente, tem doença cardíaca, vai ter sopro, porém ele é assintomático. E aqui tem uma importância muito grande da nossa anamnese, da gente saber fazer as perguntas corretas para o tutor do animal. E o que seria o B1 e o B2? O B1 é o paciente sem comprometimento hemodinâmico, sem remodelamento cardíaco. E o paciente B2 é aquele com remodelamento cardíaco, com comprometimento hemodinâmico. E aí, como que nós vamos conseguir definir se é B1 ou se é B2? Aí sim, nós vamos precisar dos exames complementares. Então, aqui não vai bastar o exame clínico ali da rotina. Então, nós vamos precisar de exames complementares para a gente definir se ele tem ou se ele não tem um comprometimento hemodinâmico, um remodelamento, para a gente saber se ele é B1 ou B2. E o que seria esse comprometimento hemodinâmico aí, principalmente? O que a gente busca aqui nesse paciente? Olhar regurgitação, se ele tem uma regurgitação valvar importante, se ele tem dilatação atrial, então avaliar isso, e o raio-x e o ecodoppler é que seriam aqui as ferramentas mais adequadas para esse paciente B. E com relação ao tratamento, o B1 a gente não trata, isso de acordo com esse consenso publicado em 2009, então esses veterinários que se reuniram, eles chegaram ao consenso de não tratar o B1. Ele é doente, ele é cardiopata, ele tem sopro sim, e ele é assintomático, sem remodelamento. Então, esse paciente é consenso não tratar. Agora, com relação ao paciente B2, não houve consenso. Então, desse grupo de veterinários, havia alguns que falavam sim, nós tratamos esse paciente na nossa rotina,
e outros veterinários que falavam, não, nós não tratamos. Então é nesse sentido que não foi consenso. E ele é um paciente problema pra gente. Quando a gente pega esse paciente na rotina, a gente também tem hora que fica sem saber se a gente trata ou não trata o B2. E ele também não é consenso entre os pesquisadores. Então, tratar ou não tratar. Então, há casos, nós estamos falando aqui, dilatação de átrio, regurgitação. Então, às vezes, o que a gente faz aqui, por exemplo, no meu caso, na nossa experiência aqui, às vezes um paciente B2 com uma regurgitação nem tão importante e uma dilatação, uma pequena dilatação atrial, às vezes eu ainda não trato. Agora, um B2 que já tem uma dilatação um pouquinho maior e uma regurgitação já um pouco mais importante, então, às vezes a gente trata assim. Então, eu aqui na minha rotina faço diferente. Eu trato pacientes B2 de maneira diferente. Tem hora que eu trato, tem hora que eu não trato. Então, isso também não foi consenso para eles. Mas onde que a gente chega? No título da palestra. Então, todo cardiopata precisa de tratamento? Então, nós estamos vendo aqui, mesmo não sendo consenso o B2, mas olha o B1. O B1 é um cardiopata e ele não precisa de tratamento. Não há nada na literatura dizendo, não há uma comprovação de que se eu entrar com medicação no B1, eu vou prevenir o desenvolvimento da doença, isso vai ser benéfico, eu vou impedir que alguma coisa aconteça, que a doença evolua. Isso não existe. E, pelo contrário, o que a gente sabe hoje, com o que a gente tem? Isso foi publicado em 2009, mas é verdade até hoje. Então, o paciente B1, se a gente entra com medicação, para ele é uma medicação precipitada e a gente acaba precisando de rim, de fígado para metabolizar, para excretar essa droga. Então, a gente fica aí, a gente está usando um rim e um fígado sem necessidade, porque para o coração essa medicação não vai trazer um efeito positivo. E para o organismo ela pode trazer um efeito até negativo. Então, o B1 a gente não trata. Então, todo cardiopata precisa de tratamento? Não. A gente está vendo aqui muito claro, o B1 não precisa. E há casos em que o B2 também não precisa. Esse não é consenso. Agora, com relação ao paciente B1 que a gente não tratou, tudo bem, a gente não trata, mas a gente também não esquece. A gente tem que acompanhar, monitorar esse paciente. Então, a gente vai fazer exames complementares e esse B1 vai ter tudo normal. Então, o raio-x, o ecodoppler, a pressão arterial, exames de sangue, esse paciente vai ter isso tudo normal. Nós não vamos tratar, mas nós vamos reavaliar periodicamente. Então, anual, um pouquinho menos, então isso aí varia, mas é um paciente que eu não trato, mas eu acompanho, porque a gente sabe que ele tem tudo para progredir, para mudar de classe e aí sim ele precisa de tratamento. Com relação ao B2, então o B2 ele é um paciente, segundo essa classificação aí do consenso, que é normotenso, ele tem aumento atrial e ou aumento ventricular. Se a gente for tratar esse paciente, não foi consenso entre os pesquisadores, então o que eles falam? Se for tratar, o que geralmente eles entram? Eles tratam com o quê? Com inibidores da ECA. Quando há um aumento importante de átrio esquerdo, que você vai acompanhando periodicamente, opa, daquele primeiro exame para esse segundo, ele continua assintomático, mas aqui já tem um aumento de átrio esquerdo mais importante. Então, às vezes entram com beta-bloqueador e tem uns que já entram com dieta nesse estágio. Mas, repito, não é consenso. Nem se entra ou não e nem com o que entrar, com qual medicação entrar. Agora, continuando essa classificação, o estágio C já é o clássico, então a gente pode decorar assim, C de clássico. É aquele paciente cardiopata clássico que tem um sopro já mais importante, é sintomático, o proprietário vai chegar para a gente relatando algumas coisas e nos exames complementares nós vamos pegar indícios sim de remodelamento cardíaco, de comprometimento hemodinâmico. Então, o estágio C são pacientes que estão nesse estágio, pacientes cardiopatas sintomáticos. E esses sinais, esses sintomas, eles podem estar presentes no momento da consulta ou não, porque às vezes já teve, agora não, até que agora ele está bem, doutora, mas ele estava tossindo muito, ele estava mais cansado, mais ofegante, então isso pode ter sido uma ocorrência recente, não necessariamente no dia da consulta, mas é um paciente cujo tutor já vai relatar alguma coisa para a gente, no estágio C. O estágio C a gente
trata. Então, esse é o paciente que a gente trata. Esse, não tem dúvida, é consenso. E o estágio D? Qual que seria o estágio D? É o cardiopata em estágio terminal, o cardiopata grave, aquele já mais refratário, que a gente precisa abrir mão de uma gama muito grande aí de medicamentos para conseguir manter esse paciente minimamente estável. Então, e esse paciente estágio D, a gente trata? Obviamente, trata sim. Bom, com relação ao tratamento do estágio C, o que foi consenso nesse artigo? Inibidor de ECA, então ou enalapril ou benazepril, 0,5 mg por quilo a cada 12 ou a cada 24 horas. A furosemida, o uso dela de 1 a 2 mg por quilo a cada 12 horas, 4 a 6 a cada 8. Então, dependendo da gravidade, da congestão, aumenta-se a dose da furosemida, mas sempre buscar a menor dose possível para a furosemida. Nesse consenso, em taxa de infusão contínua, eles indicam 1 mg quilo hora. Na nossa experiência, a gente viu que essa dose é alta, ela não foi benéfica, então a minha recomendação aqui seria de 0,5 a 0,7. Então, no estágio mais avançado, num paciente refratário, a gente acaba entrando com 0,7 mg quilo hora. Essa dose de 1, a gente tem visto na nossa prática, apesar de ser consenso, de estar publicada, 1 mg quilo hora, a gente viu um efeito não muito bom. Então, não é uma indicação nossa aqui. Nós temos que monitorar a função renal, monitorar os eletrólitos regularmente, principalmente eletrólito de paciente com furosemida. Entrar com o Pimobendan na dose de 0,25 a 0,3 mg quilo a cada 12 horas. E se esse paciente estivesse usando um beta-bloqueador, se ele desenvolveu ICC, a gente suspende. Então, esse seria o que eles acham de consenso para o tratamento do estágio C. E no caso de uma emergência, manter ou iniciar a furosemida IV, né? Ou em taxa de infusão contínua ou então em bolos. O que não é consenso entre eles, entre esses estudiosos, com relação ao estágio C? Não é consenso, mas alguns usam a espironolactona, fazendo antagonismo da aldosterona, então de 0,25 a 2 mg por quilo a cada 24 ou a cada 12 horas. A digoxina também não é consenso, mas alguns usam. A digoxina, e aí entrando com ela principalmente no caso de fibrilação ou flutter atrial, e avaliar a concentração plasmática após 8 horas, e essa concentração tem que estar entre 0,8 e 1,5 nanograma por ml. E a dose da digoxina que está lá no artigo é essa primeira que nós estamos mostrando aqui, e entre parênteses é uma dose que a gente gosta muito de usar, que faz por metro quadrado e não por quilograma de peso. Então, 0,22 miligramas por metro quadrado a cada 12 horas. Outra medicação que não é consenso, mas há quem use beta-bloqueador, se esse paciente estiver estável, falamos no slide anterior, em ICC, suspende beta-bloqueador. Agora, estando estável, pode entrar. No caso de fibrilação atrial, né? Então, ou a digoxina, ou um beta-bloqueador se estável, ou então o diltiazem. E outros medicamentos, como supressor de tosse, broncodilatador, às vezes são úteis, sim, se esse paciente estiver apresentando muita tosse, muita alteração respiratória concomitante. Com relação ao estágio D, como que nós vamos tratar? O que é consenso? Tudo que nós acabamos de falar para o estágio C, porém melhorado. Então, altas doses, menores intervalos de administração, porque é um paciente refratário, é um paciente que está pior. Então, a gente precisa aumentar as doses das medicações. Além disso, esse paciente D, nele pode ser necessário abdominocentese, tóraxocentese, então se precisar, isso aí são procedimentos que devem ser feitos. Com relação ao estágio D, que não é consenso, então as mesmas indicações não consenso do estágio C, então tipo espironolactona e tal, além disso, a hidroclorotiazida, associada à furosemida, o Pimobendan aqui a cada 8 horas, então 3 vezes por dia, não é consenso, mas tem quem faça,
E o Pimobendan a gente tem que tomar cuidado com alterações gastrointestinais, então se esse paciente começar a ter diarreia ou vômito ou ficar nauseado, então a gente vai, ajusta a dose, diminui um pouco, mas pode ser feito. Vamos avaliar de substituir o beta-bloqueador, que é um paciente refratário que não está bem, então se ele estiver fazendo uso de beta-bloqueador, talvez a gente precise trocar. Então, pensar, eu estou usando beta-bloqueador por quê? Então, pegar essa indicação e arrumar um substituto, trocar o beta-bloqueador. Ou então, se não houver, achar que não tem como, pelo menos reduzir a dose. E no caso desse paciente refratário, também não é consenso, mas há quem faça o sildenafil, mesmo sem hipertensão pulmonar. Então, a gente sabe se o sildenafil é para hipertensão pulmonar sintomática, mas aqui um paciente mesmo sem hipertensão. Há veterinários aqui desse consenso que usam, nesses casos, do paciente D, na dose de 1 a 2 mg por quilo a cada 12 horas. Bom, com relação à dieta, o que a gente tem nesse consenso para o estágio C? Então, seria pelo menos aí 60 quilocalorias por quilo de peso vivo que esse paciente precisa ingerir. Nós temos que prevenir, ou em alguns casos tratar a anorexia, monitorar o peso vivo, nós falamos isso no início da palestra, aí frisamos a importância da gente saber o peso e ir acompanhando, falamos da caquexia cardíaca que acontece, então a gente não pode deixar isso acontecer com o nosso paciente, minimizar isso da melhor forma possível. Então temos que garantir um consumo adequado de proteína, uma restrição modesta de sódio, suplementar potássio se necessário, principalmente esse paciente que vai, estágio C, vai estar em uso de diurético, de furosemida. Com relação ao ômega 3, aí, fazendo parte aí da dieta, nesse sentido aí de suplementação, não é consenso, mas há pesquisadores que indicam sim o uso do ômega 3. Com relação ao estágio D para a dieta, valem essas mesmas recomendações que foram ditas agora para o estágio C, porém pensando, talvez, numa maior restrição de sódio, porque no estágio C era uma restrição modesta, aqui uma redução um pouco maior, porém não pode interferir na função renal nem no consumo da ração. Então, se o paciente, a gente não pode priorizar isso, eu vou preferir dar uma ração com mais restrição ainda de sódio, porém o paciente não gostou, não adaptou, não está comendo. Não, eu aborto essa ideia, eu volto para a dieta anterior. Então, é preferível que o animal coma, ele precisa ingerir calorias. Bom, era isso que a gente tinha para falar aqui nessa aula, então só relembrando, todo cardiopata precisa de tratamento? Não, nós temos aí no caso da doença valvar mitral, o paciente em estágio B1 é consenso que ele não precisa, e em alguns casos o paciente B2 também não precisa. Espero que vocês tenham aproveitado, estamos aqui à disposição. Obrigada!